A manchete cortou a cidade como uma lâmina. Beijo proibido, empregada e bilionária. As letras grandes, o recorte da foto e um rumor que se espalhou como óleo em água suja. Foi assim que uma manhã qualquer virou tribunal público, e aquilo que aconteceu num corredor abafado passou a ser história pronta para consumo. Ninguém que leu a capa sentiu o cheiro do lenço que mudou uma tarde. Ninguém viu o vestido dobrado com cuidado numa gaveta antiga. Quando a cidade julgou, julgou com imagens. Quando a casa respondeu, respondeu com gestos. Se quer acompanhar toda a história, fique até o fim. Inscreva-se. Esta não é apenas mais uma nota de fofoca. É a tentativa de entender por que algumas coisas precisam permanecer guardadas. Lenço. Lena tinha mãos que sabiam consertar. Não era só a casa que passava por seus dedos. Eram botões remendados, barras alinhadas, a dobra precisa de um vestido muito caro que ela tratava com o mesmo cuidado que dava aos seus cadernos de aula. Era aluna à noite, anotando ideias num bloco pequeno. Cursos de administração, planos de abrir uma pequena loja online, uma lista de livros para ler nas madrugadas. Entre um serviço e outro, ela guardava contra-cheques, recibos, contas pagas, evidência de uma autonomia construída com paciência. Lena sabia do peso da dependência e tomava decisões pequenas e firmes para não sucumbir a ela. A casa de Lady A, por sua vez, parecia um mundo feito de silêncio e objetos escolhidos. Lady A, assim referida na imprensa, sempre teatralizada, sempre distante, era uma mulher cuja aparência pública era uma fortaleza. Havia cansaço na curvatura dos ombros, um perfume amadeirado que persistia no ar mesmo quando a porta ficava entreaberta, e olhos que vez ou outra se permitiam desviar das câmeras. Administrava impérios, reunia pessoas em salões, mas tinha gestos privados que ninguém achava código jornalístico. Um bilhete dobrado em um bolso, um pedido de desculpas escrito à mão, um chá tomado à tarde com cuidado quase apologético. A governanta conhecia os limites e os impasses. Ela vira Lena chegar portátil com livros, vira Lady A rasgar um bilhete e chorar por algo que não cabia em manchetes. O jardineiro que passava as manhãs entre as alhas e gravações de fatos notara a mesma sequência vezes demais. Uma porta entreaberta, uma xícara com anel de chá esquecida e 2 passos que diminuíam, como se o tempo ali interior fosse mais delicado. Queda. A queda aconteceu numa rua encharcada de olhares. Lady A tropeçou num degrau do teatro depois de uma noite longa. A bolsa derramou cartas e bilhetes que foram colhidos pelo vento. As luzes da entrada, a pressa dos seguranças e a vergonha que qualquer um sente quando cai em público. Foi Lena quem estendeu a mão. Ninguém mais viu o lenço que ela puxou da bolsa. Um lenço simples, levemente perfumado com o aroma de lavanda que Lena gostava de usar. Nem ouviu a suavidade do gesto. Oferecer ajuda, onde havia humilhação. A cena não era poética, era humana. Um gesto de quem reconhece a vulnerabilidade do outro e responde com presença. Não havia câmera intencional buscando uma história. Havia antes o cuidado cotidiano que não pede aplausos. Pequenos atos. No palácio, o ritmo era outro. Havia uma chaleira que apitava sempre no mesmo horário, xícaras que formavam anéis de chá nas mesas, um vestido dobrado com perfeição que ficava ao lado de um bloco de notas, onde Lena anotava preços e possibilidades. Esses detalhes foram se tornando provas silenciosas para quem quisesse ouvir. Lady A escrevia desculpas. Lena recusava aumentos que comprometessem sua independência. A governanta testemunhava conversas sobre limites. O jardineiro ouvia risos tarde da noite que não eram nem dúvida nem escândalo, apenas intimidade. Lena recusou um adiantamento. Havia anonimamente uma oferta para a ajudar com uma quantia que calaria a curiosidade alheia, e ela rejeitou. Não foi por orgulho, foi por projeto. Guardaria os próprios passos rumo àquilo que desenhara em suas anotações. A recusa foi um gesto de agência e também uma deixa para Lady A compreender que havia outra economia naquele vínculo, a da reciprocidade, do respeito. Houve livros com dedicatórias trocadas, frases curtas, nomes reduzidos a apelidos. Chás partilhados em uma varanda com vista para o jardim, a porta entreaberta que permitia a entrada de ar e a saída de segredos. Esses gestos não eram românticos por força de glamour, eram intimidade cultivada na ausência de espetáculo. O beijo.
O beijo foi breve e consensual. Não aconteceu em cachés de cinema nem em estacas de verborragia. Aproximação mútua, palavra dita antes, um pedido simples. Posso? E um consentimento afirmado. Foi um gesto expresso, não uma transgressão secreta ou uma arma de poder. Existiu contexto, os dois sabiam o que podiam oferecer e o que deveriam proteger. Naquele mesmo segundo, fora do palácio, um fotógrafo captou um quadro reduzido. Um lábio tocando o outro, um clique que congelou um instante. A imagem viajou. Nas ruas foi transformada em sentença. Na capa do jornal, o beijo virou rótulo. Imprensa. As máquinas de fazer rumor fazem menos distinção entre fato e sensacional. As palavras que nasceram do clique foram poucas: proibido, escândalo, favorecimento. A cidade se habituou às narrativas prontas. O que antes era cena, agora era enredo. Surgiram dois mitos dominantes com a celeridade de quem busca explicações simples. Ela queria dinheiro, ela foi manipulada. Mas a verdade não mora nas capas. Ela mora nos recados dobrados em gavetas, nos recibos meticulosamente guardados, nas inscrições de cursos noturnos assinadas com a letra de Lena. Ela mora nos pedidos de desculpas de Lady A, escritos e lidos em voz baixa. Ela mora nos olhos da governanta que viu cenas repetidas e nos ouvidos do jardineiro que ouviu confidências. Evidências. A governanta colocou na mesa um envelope com provas discretas, comprovantes de matrícula, uma pequena lista de compras que Lena fizera com seu nome, bilhetes entre as duas onde se pediu perdão, onde se falou de limites. Não era defesa dramática, era a rotina mostrada como resistência à narrativa formatada. O jardineiro lembrou da xícara que Lena sempre deixou secar à sombra. A vizinha anotou que Lena pegara ônibus 2 semanas seguidas para voltar para casa depois das aulas. As constatações eram pequenas, mas consistentes. Lena estava construindo algo por si mesma. Lady A, por sua vez, não impunha favores, oferecia desculpas, retirava propostas que pudessem ser interpretadas como poder financeiro, reconhecia a desigualdade e tentava, na medida do possível, não explorá-la. Confronto. No centro do conflito havia uma decisão: lutar na praça pública para controlar a narrativa ou proteger aquilo que restava de privado. Poderia Lady A usar o próprio aparato para apagar versões, para contratar advogados de imagem, para transformar a história em nota de rodapé? Poderia Lena aceitar ser reduzida a símbolo? Havia risco em ambas as escolhas. Defender-se no mesmo terreno onde a cidade adora caçar seria dobrar-se à lógica que as vitimou. Mais difícil ainda era a ferida íntima. Havia humilhação por parte de quem se sentia exposto. Havia medo de que o passado de vulnerabilidades de Lena fosse recontado como mercantilismo. Havia também a cobrança pública por escrutínio moral, como se a vida privada de alguém prestasse serviço à curiosidade alheia. Mesa de chá. A decisão aconteceu em torno de uma mesa de chá, na tarde em que decidiram falar ou calar. As xícaras formavam um pequeno mapa de anéis. O lenço perfumado estava no centro, discreto. Conversaram com franqueza. Lady A pediu perdão pelas situações em que usara o poder sem perceber o impacto. Disse que compreendia a autonomia de Lena e que jamais aceitava que sua posição ofuscasse a liberdade dela. Lena explicou que não queria ser paga para silenciar, queria caminhar para algo próprio. Havia raiva e ternura ali, uma mistura de medo e cuidado. Lena propôs um acordo: não alimentar as manchetes. Se decidissem responder, fariam com documentos e verdade, não com bravatas. Lady A concordou em não usar sua influência para silenciar por dinheiro. E mais, comprometeu-se a operar com transparência interna, a nomear limites, a aceitar a autonomia de Lena. Era uma negociação dura, feita com a delicadeza de quem sabe que a exposição pode destruir. Resguardo. Escolheram proteger a casa como refúgio, não por medo, tampouco por covardia, por coragem. Entenderam que a intimidade resiste quando não é entregue em troca de opinião pública. Deixaram que a manchete fosse manchete, enquanto organizavam a casa. Dobraram o vestido com a mesma reverência, colocaram o lenço perfumado na gaveta, limparam as xícaras que tinham anéis de chá. Documentaram o que fosse preciso para comprovar coerência, mas recusaram transformar a própria pele em espetáculo. A cidade continuou sua sinfonia de julgamentos. Colonistas escreveram teorias, redes espirituosas criaram versões instantâneas. Mas dentro do palácio havia uma rotina de pessoas cuidando de pessoas, e esse cuidado não era espetáculo, era ato moral. O segredo, nesse caso, não era a omissão por conveniência,
e sim a preservação de um processo humano sem a torre de observação pública. Símbolos que resistem. O lenço perfumado, o vestido dobrado, as xícaras de chá, objetos que os tabloides não entendiam, seguiram como testemunhas silenciosas. Eles mostravam que a história tinha camadas e que reduzir tudo a proibido era uma violência de linguagem. Um lenço guardado diz mais do que manchetes. Conta de cheiros, toques, habituais. O vestido dobrado conta de mãos que respeitam tecidos e rotinas. As xícaras, dos ritos concretos de partilha. A imprensa seguiu. Haveria certamente processos de imagem e crises pequenas, mas a escolha feita naquele dia, junto à mesa do chá, foi um gesto de autonomia coletiva. Decidiram que a dignidade importava mais do que a corrida por explicações fáceis. Pergunta. Quando a cidade sussurra e os dedos apontam, a quem serve a exposição? A curiosidade pública pode ser uma ferramenta de justiça, mas também arma de humilhação. Entre o que o público acha que sabe e o que de fato existe, há um espaço onde a privacidade é coragem, um lugar de cuidado, de consentimento, de recusa de mercantilização do íntimo. O segredo, nesse caso, não foi esconder verdade, foi proteger um processo. O conflito não era unidimensional. Era feito de desigualdades, de escolhas, de recusas e de pedidos de desculpa construídos em voz baixa. Mostrou que poder não precisa se traduzir em dominação e que dependência não é sinônimo de incapacidade. Ao fechar essa história, fica uma pergunta aberta para você que assistiu. Qual mito você percebeu primeiro? O de que Lena buscava dinheiro ou o de que Lady A era uma manipuladora inevitável? Qual das duas versões mais te surpreendeu? Compartilhe essa história com alguém que precise ouvir outra versão das coisas. Comente qual revelação mais mexeu com você.